Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e ele ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu, ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra que vivida nos traz a salvação.
Glória a vós, Senhor. Novamente, então, minhas saudações ao caríssimo Padre Valdir, pároco aqui desta paróquia Nossa Senhora das Graças, todos os irmãos e irmãs que nos ajudam nessa liturgia, os presentes, aqueles que nos acompanham e, claro, de maneira toda especial, e os nossos irmãos e irmãs crismandos, que hoje têm essa graça de serem confirmados no dom do Espírito Santo. Quando entramos nesta igreja aqui, tem alguns símbolos muito significativos para a nossa fé, para a nossa vida cristã, de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. E na frente nós temos a cruz que aponta para nós a solidariedade de Jesus no nosso sofrer, solidariedade de Jesus nas nossas dificuldades e na morte efetiva. E nós estamos num tempo aqui no nosso mundo afora, mas olhamos em particular aqui para o nosso país, em que a morte se faz presente, não é? Nós temos aí, só do ponto de vista dessa pandemia, que mais contabilizamos lá mais de 500 mil mortos, não é? Por isso a morte tem mostrado a sua face para nós, tem nos assustado, tem nos feito sofrer, não é isso? Mas nós não ficamos sem esperança, né? Nem a situação de morte, todas as injustiças que estão anexadas, que são correlatas, né, a essas situações de morte, até causa mesmo de muitas das mortes. Porque nós sabemos também que a nossa fé se dá nessa tensão entre a cruz e a ressurreição. Entre Cristo morto e Cristo ressuscitado, mistério pascal. Essa luz, temos uma luz que brota para nós nessa tensão entre a cruz e o ressuscitado, que ele está, tem uma imagem do ressuscitado. Por isso, quando saímos da igreja, quando saímos de maneira especial de uma celebração como essa, nós saímos renovados porque aqui nos encontramos com Deus vivo, com Deus que garante a vida para nós. E esse Deus vivo é proclamado em todas as liturgias. Hoje, como nós celebramos a Eucaristia, atualizamos o mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus. E na primeira leitura já ouvimos aqui, Deus não fez o quê? Deus não fez o que você pode dito? Deus não fez? Está muito devagar isso aí. Deus não fez? Deus é o Deus da vida. Então essa é a garantia nossa. Deus não fez a morte. E também aqui diz que Deus criou o homem, não sei se ouviram direitinho, Deus criou o homem para a imortalidade. Temos a vida garantida. Temos todos nós a vida garantida. Essa palavra, irmãos e irmãs, é um bálsamo para nós nesse tempo em que nos deparamos com as mortes, mais de 500 mil mortos, em que nos deparamos com situações de morte várias na nossa sociedade. Deus criou o homem para a imortalidade. Guardemos isso em nossos corações. Deixemos que nada tire essa certeza dos nossos corações. Temos a vida garantida em nosso Deus, em Jesus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos a vida garantida em Jesus. Aqui, esse livro aqui da sabedoria, que era a compreensão de Israel há um século, meio século antes do nascimento de Jesus, do advento de Jesus entre nós, da encarnação de Deus entre nós, né? Porque Deus colocou nos nossos corações esse anseio de vida. E por mais que sejamos ricos em possibilidades e que mais que a humanidade possa realizar nesse mundo, se não houvesse uma garantia de vida para a eternidade, essa vida
não teria o mesmo valor, seria muito reduzida, né? Há um anseio, e Deus de fato vem em nosso anseio, né? Vem nos dar esperança em relação ao nosso anseio, né? E também fala do mistério do mal, né? Que há entre nós. Efetivamente é uma realidade, mas aqui fala que Deus criou tudo bom. Quando vamos lá no Gênesis, ouvimos isso, primeira página ali, Deus viu que era bom, só positividade, não há negatividade nos relatos da criação. Deus é bom, tudo criou do ponto de vista aqui da vida, sem que a morte ali entrasse, né? E a morte entrou, como nós temos uma revelação, não é? E usamos essa expressão, por inveja daquele que havia se rebelado contra Deus, de um anjo que havia se rebelado contra Deus e suscitou no coração, e lançou uma mentira no coração dos homens e mulheres para que se rebelassem igualmente diante de Deus. Daí advém então as injustiças, os males e a morte, não é? E essas situações de morte nós nos deparamos com elas, né? Então aqui nós temos no Evangelho duas dessas situações para nos iluminar também. No primeiro momento nós temos aqui a figura de Jairo. Diz aqui que era um chefe de uma sinagoga, que estava com a sua filhinha ali de 12 anos, já nas últimas, e ele recorreu a Jesus, porque ele não tinha mais a quem recorrer. Ele era o chefe da sinagoga. Mas aqui tem algo simbólico também, porque, do ponto de vista do evangelista, o fato de ele ser o chefe da sinagoga e recorrer a Jesus, ali mostra que que aquele processo, aquela maneira dos judeus viverem, já tinha um grande limite e não conseguia mais resolver algumas situações, como essa da filha dele, aqui representando a própria sinagoga, e também aqui no Evangelho, no contexto desta mulher aqui que tinha um fluxo contínuo de sangue menstrual, né? E isso a tornava impura, isso a afastava das pessoas, isso tolheu foi um impedimento sério na sua existência, porque ela não pôde se casar, não se sentia amada, ela não pôde procriar, que era algo importantíssimo no contexto daquela sociedade. Por isso ela tinha uma situação de morte concreta na sua vida, e aquela sinagoga já não podia mais resolver aquela situação, né? Por isso, no caso aqui, nós temos Jairo que recorre a Jesus, e de maneira especial essa mulher, né, que o evangelista frisa aqui. Ela já diz aqui, já tinha gastado tudo que ela tinha tentando um tratamento. Diz aqui que ela havia sofrido na mão de muitíssimos médicos e continuava com aquela situação. Aqui, irmãos, olhamos um pouco para as nossas vidas, né? Nós também, às vezes, temos algumas situações em nossas vidas difíceis de serem resolvidas, e às vezes vamos tentando, vida fora, resolver, não conseguimos resolver, né? Algumas situações familiares, às vezes, situação do casamento, às vezes, situação com o filho, situação na sociedade, das injustiças da nossa sociedade, como nós temos tantíssimas, não é? E não conseguimos resolver essas situações, não é? Agora aqui tem um indicativo. Como é que ela resolveu essa situação? A partir da fé que levou-a a buscar Jesus. Ela era impura, ela não podia tocar outras pessoas. Se ela se sentasse num lugar, as pessoas sabiam que ela era impura, ninguém poderia se sentar ali, porque senão se tornaria impuro também. Se tocasse nela, se tornaria impuro. Isso era algo fortíssimo naquele contexto, naquela cultura, não é? Ela tocou em Jesus. Não obstante isso, ela tocou em Jesus. Estou dizendo isso para mostrar aqui o significado desse gesto dessa mulher que tocou Jesus. Para nós não temos essa dimensão, mas era algo absolutamente proibido para ela tocar no profeta, tocar em alguém, que ela tornaria aquela pessoa impura, né? Mas interessante aqui que Jesus percebeu que ela a tocou, e a partir dali buscou procurá-la. Quem foi que me tocou? Abriu a possibilidade de um diálogo.
E ela então, né, bem, podemos imaginá-la assim, né, bem humildezinha, quase que caindo aos pés de Jesus, diz: fui eu. Fui eu, se apresentou diante de Jesus. Interessante que ela colocou toda a sua verdade, toda a sua vida diante de Jesus. Pode ver no relato do texto, como ela ali coloca toda a sua vida diante de Jesus, abriu sua vida a Jesus, colocou todo o seu sofrer diante de Jesus. E aí então Jesus a curou. E para resumir um pouco, né? Quer dizer, a curou e enalteceu então a fé dela. A fé, irmãos e irmãs, abre para nós essa possibilidade de abertura para nós também, do nosso coração, da nossa vida, para a intervenção de Deus. Porque nosso Deus é esse que entra na morte para morrer, para dar morte à morte. Entra na morte para dar morte à morte. Não? Jesus aqui não tornou-se impuro com a impureza daquela mulher. Jesus não se afasta das nossas impurezas também. Nós também temos impureza em nossas vidas. Nem por isso Jesus se afasta de nós, não tem medo das nossas impurezas. Muito ao contrário, está sempre pronto a acolher-nos. É necessário que nós nos coloquemos diante dele com a nossa verdade, com a nossa história, com aquilo que nós somos diante do Senhor. Porque essa luz aqui, de fato, nos ilumina, nos liberta. Porque Jesus tem o poder de nos libertar de todos os males interiores, na nossa vida, na nossa família, na nossa estrutura comunitária, social. Jesus tem esse poder, mas é necessário, né, que nós, que cada um, ou que em grupo, ou que em família, vá a Ele, se coloque diante dEle, e Ele tem o poder sim de dizer: olha, você está curado, e depois aqui, no segundo, em relação à filha de Jairo, aí dizem, e olha só o contraste entre Jairo e essa mulher. Eles chegaram para Jairo e disseram: tua filha está morta. E o que ele disse a Jesus? Não precisa mais ir à minha casa, já acabou, não tem mais esperança. Então contraste daquele que tem um grande problema, até vai a Jesus, mas uma fé bem reduzida. Ao passo que aquela mulher tem uma fé por excelência enaltecida pelo Evangelho aqui. Mas Jesus mesmo assim vai vencer, vai lutar contra a fé, contra a falta de fé de Jairo, e vai à sua casa e ali reaviva a sua filha, coloca novamente a sua filha de pé, e diz aqui que ela foi então, ela andou e tomou o alimento, que comprova que ela de fato estava viva, estava retomando as suas atividades normais, né? Então, irmãos, hoje nós temos assim um convite para que nós olhemos um pouco para a nossa vida, para que olhemos para a nossa relação com Jesus e para que também olhemos para a nossa fé. Qual é a fé que portamos em nossos corações, né? Nossa relação com o Senhor de fato é pautada por uma fé como essa desses personagens do Evangelho, como da mulher, ou a nossa fé ainda é a fé de Jairo? Qual é? Mas percebamos que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele vem em socorro de todos nós, de todos aqueles que se colocam ao seu redor, que vão a Ele. Ele está pronto, aberto a nos acolher, nos ajudar, né? Por isso, diante das nossas dificuldades, não fiquemos jamais sem esperança. Você que aí às vezes fica lutando com as suas dificuldades, com os seus problemas, não é? Às vezes quer resolver do teu jeito, com a tua justiça, com a tua força, com a tua razão, e não consegue. Então eu queria fazer uma pequena prestação de contas. Humildade, que a paróquia vai, Jesus. Está fazendo nesse tempo Humildade, de pandemia, vai, Jesus. desde maio, Abra o teu coração, coloque a verdade da sua vida, da sua história, do seu coração nós diante do Senhor, entregar e Ele nesse de período de fato 3 meses nos até cura. hoje, Ele nos liberta, porque é o Deus da vida e quer que de fato cestas básicas. tenhamos a vida, tenhamos a sua Ganhamos força, agora tenhamos a do Centro Pastoral liberdade também, para e outras vivermos entidades que conforme reduziu Deus de 2 para projeta 1. e quer Às vezes eram para os pequenas, seus filhos e suas por isso, filhas, né? para uma família não dá sustentar. Então, de maneira 15 especial, eu dias, digo muitas isso vezes. para os nossos crismandos Nessa aqui. parceria, Vocês fizemos recebem com o hoje, são restaurante confirmados e o nome do também com a Espírito própria Santo, prefeitura, para já que de entregamos maneira especial vivam essa fé, 23.125 para que marmitas. sejam de fato
seguidores de Jesus Cristo. 125 marmitas. Vivam em comunhão com Ele. Daqui a pouco, já o pessoal está Tenham saindo fé para na sua buscar palavra. mais 350 moços Vivam em para entregar. fidelidade à sua Coisa palavra. linda. Contínuo, sábado, domingo, Hoje, muitas sem parar. vezes, mesmo quem está na igreja, fala As assim, ó, sacolas vivo de conforme eu doce, quero. Vou na 135, igreja, eu comungo, kit até me higiene, confesso de vez em quando, separado, e mas também eu a vivo gente do jeito também que eu tem quero. ganhado. A própria que Adão e comunidade Eva tem dado, fizeram. às vezes, dinheiro Né? para O comprarmos relato nosso também lá. O que aconteceu com eles? materiais Né? de higiene Vocês sabem. para fazer Segundo parte relato, da cesta iluminador básica. para nós. Papel higiênico, Por isso, ser pasta de dente, crismado creme é um convite dental, para viver na sabonete, fidelidade a Jesus. absorvente, álcool E a também que faz fidelidade e é máscaras. fruto da fé. Então temos Sem a colocado fé, junto com as você cestas não básicas vai 105 kit de experimentar higiene. que a fidelidade à palavra de Deus é um dom Máscaras também, que te dá a vida, que máscaras, te liberta mais de dos males, te fortalece 1.257, diante dos males e também te ajuda roupas nesse que foram mundo a doadas, ajudar a construir um mundo novo, como peças um de mundo roupa. de justiça Nesses e 3 de meses, paz. 4.930 Porque a peças. imortalidade, diz aqui Pares de na leitura, sapatos, é dada àqueles que vivem segundo a 2.045 pares de justiça. sapatos, incluindo chinelo, sandália para o povo. Vivem Brinquedos segundo a também para justiça, crianças, que a justiça, 72. fidelidade à Se nós palavra de fôssemos Deus. transformar isso em dinheiro, É isso que Deus pede num para valor nós. médio das E cestas é isso básicas que e vos dos exorto produtos, a todos, nós de maneira teríamos especial, doado até agora, aos nesses nossos 3 irmãos e meses, irmãs, irmãos, que essa 256 fé, mil de reais, fato, hoje entre nos vossos corações, né? R$358,50 E que vocês saibam responder a isso, É um trabalho que a comunidade conforme está assumindo respondeu nesse aqui tempo essa da mulher, pandemia, conforme o exemplo que tentando temos aqui socorrer neste as pessoas Evangelho. necessitadas. Deus faz Isso por nós. não quer dizer Deus que é vamos socorrer a bondoso. todos, não. É necessário Foi feito deixar que Ele cadastro, faça por nós. Né? Tanto para as cestas Às vezes nós básicas, fechamos a quanto porta também para Ele. para as marmitas. A porta dele está sempre aberta, Tem a mas equipe nossa às que vezes está busca, fechada para Ele. e outra Né? equipe que O que faz abre a a nossa entrega porta para Ele? para as A fé. pessoas. Então, Busca estou a nesse trabalho, resposta de nesse cada tempo um, difícil, especialmente vocês, desafiador, buscando irmãos e irmãs confortar, crismandos. ser seja solidário, e como Tá bom? falou a leitura de hoje, segunda Guarde isso nos leitura, vossos corações que e vão Deus experimentar espera que de de fato nós Deus nos a ama, Deus te partilha ama e a e igualdade. Deus tem um projeto Quem tem, belíssimo possa para cada um de repartir nós. com aquele que está E Ele nos faltando. conduz vida fora, E a gente tem pegando contado pelas cenas mãos assim muito para uma vida fortes, de né? realização, Principalmente para que as nossas quando se vai potencialidades entregar as venham à tona, marmitas, a nos criançada que enriqueçam chega e nos e não ajudem a temos enriquecer comida os para dar para demais. todos. Hoje vocês Então, são a gente está enriquecidos tentando com ser os dons do solidário, Espírito sempre estar Santo. nesse momento. Então, Não vou aqui isso eu entrar falo nessa em nome da catequese do nossa dom do paróquia. Espírito, vocês já receberam Essa os ajuda, essa catequistas, doação, no início da até as celebração foram marmitas que nós relembrados aqui, começamos aqui, mas vocês estão com efetivamente restaurantes pessoas da enriquecidos própria para fazer de vossas comunidade, vidas que nos davam dom 150 ao marmitas outro, todos os porque dias, quem tem fé para ajudar faz a de diminuir a sua fome de vida um muitas dom ao famílias outro. aqui da paróquia. Coloca-se a Então, serviço é a do outro, comunidade que apresenta coloca a sua esse vida a trabalho para serviço o do Senhor no outro, dia de hoje. e não o Mais uma vez, Dom contrário. Luiz, muito obrigado pela sua assim presença seja. aqui, pelo apoio Louvado de sempre, seja nosso Senhor na Jesus animação Cristo. e também Para na fortificação sempre do nosso seja trabalho louvado. pastorais. Muito obrigado.